Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 31 – Destino. Parceira partiu da Ilha dos Elfos. Dentro da nave aérea, eu conversava com Luxon enquanto observava a ilha ficar cada vez menor. O que aconteceu com não se envolver nos assuntos de outras casas? No convés, Ilmeria estava olhando fixamente para sua terra natal. Ela tinha uma expressão indescritível enquanto colocava uma antiga bolsa de viagem de couro ao seu lado. Talvez houvesse alguma tristeza naquela expressão, ou talvez um pouco de felicidade. Parecia bem complexo. Eu não podia simplesmente ignorar isso. O que eu deveria fazer? Dizer aos elfos para pararem de sentir repulsa instintiva. Isso é impossível. Isso é o melhor que posso fazer dadas as circunstâncias. No entanto, havia muitos elfos lá para se despedir de Ilmeria. Curiosamente, as elfas estavam todas aprovando. Os elfos do sexo masculino pareciam um pouco desapontados. Eu nem consegui rir quando disseram que não queriam que ela fosse embora, pois diminuiria o valor dela como escrava. O trabalho escravo é uma importante fonte de renda para os elfos, então não há o que fazer. Que desagradável. Bem, isso serve para aqueles elfos metidos. Se é assim que você se sente, você pode mostrar para aqueles elfos o que significa ter o valor como escrava drasticamente reduzido. Eu consegui um bom trunfo. Vou ter certeza de usá-lo bem. Os homens elfos da ilha não queriam se separar de Ilmeria, que deu à luz a um meio-elfo. Como eu disse que a estava levando para fora da ilha, eles naturalmente se opuseram. No final, eu consegui trazê-la junto, mas tive que ser um pouco insistente. A chefe do coletivo e as mulheres elfas também ajudaram, mas todos os elfos cederam quando eu invoquei o Lorde Demônio. Parece que a destruição das ruínas os afetou bastante. Acho que as coisas terminaram sem muitos problemas. Antes que eu percebesse, uma Ilmeria ansiosa pegou sua bolsa e se aproximou de nós. O que vai acontecer comigo? Para tranquilizá-la, respondi honestamente com um tom suave. Estou procurando uma criada para ficar na minha casa, então vou deixar você trabalhar lá. Mas, eu sou. Ilmeria, com sua baixa autoestima, estava desencorajada sobre tudo, ou melhor, ela era uma pessoa retraída. Ela se saiu muito bem como uma artista viajante considerando sua personalidade. Os humanos não se importam com o que os elfos consideram bonito. Você sabe disso, não é? Na coletiva, eles me chamavam de tola ou imbecil. Estou preocupada se posso ser útil. Ouvi dizer que o tratamento de Ilmeria na coletiva foi terrível. É triste pensar que até mesmo os elfos têm um lado cruel. Embora, eu suponho que qualquer um perceberia isso após ver como os elfos são na academia. Não se preocupe. Além disso, existem várias razões para Kylo, com um rosto obviamente furioso, interrompeu a conversa. Qual é o significado disso? Kylo, que fez uma reclamação contra mim, estava violento e enfurecido. Do que? Ter tirado minha mãe da vila. Você entende o significado disso? Ilmeria segurou o braço de Kylo. Espere. Kylo, essa pessoa está preocupada comigo e calhe a boca. Você sempre é enganada assim, não é? Você sabe quem é esse cara? Ele é o pior monte de lixo de toda a academia. Os gritos de Kylo atraíram os olhares dos que estavam no convés. Muito cruel da sua parte me chamar assim. Que rude da parte dele me chamar de monte de lixo. Ele está indo longe demais. Eu não acho que eu seja o pior que existe. O pior monte de lixo seria Marin, eu acho. Não eu. É a verdade. Se você não é um monte de lixo por bater em Sua Alteza em público, então quem é? Naquela ocasião, fui avaliado como um bom cavaleiro que ensinou uma lição a Sua Alteza Julienne. Infelizmente, isso não me torna um monte de lixo. Claro que sim. Kylo, Umer. Ilmeria estava perplexa com a atitude ameaçadora de Kylo. Kylo parecia irritado com Ilmeria. Você sempre perde seu bom senso e é enganada. Foi a mesma coisa no coletivo.
Você não sabe de nada e anda descuidada, deixando todos te explorarem enquanto você fica sem dinheiro. A explosão de queixas de Kayla atormentou Elmeria, sua mãe. Te chamam de mista, te olham com desprezo e te tratam mal por ser uma tola. Você é um caso perdido quando apenas sorri e aceita. Elmeria abaixou a cabeça e chorou. Incapaz de assistir a isso por mais tempo, eu estava prestes a intervir até que... Que atitude é essa? Lívia entrou na conversa. Oh, o quê? Isso não é da sua conta. Se afaste. Não, eu não vou permitir mais isso. Por que você fala tão rudemente com sua mãe? Peço desculpas. Ao contrário do seu comportamento habitual, sua voz estava alta, tornando-a bastante assustadora. Kyle recuou diante de Lívia. Você não sabe de nada. Eu estou quebrado por causa dessa pessoa. Você sabe por que estou trabalhando como escravo com essa idade. Sabe como fui tratado no coletivo. Você age tão importante, mas não sabe de nada. Enquanto chorava, Kyle saiu correndo do convés. Ele não tinha a sua atitude habitual e era um pouco assustador pensar se aquilo era realmente ele. Ele deveria interpretar o papel de um personagem fofo e um pouco insolente. Quando Lívia estava prestes a correr atrás dele, Elmeria o deteve. Por favor, espere. É minha culpa. É como aquele garoto disse, é minha incompetência que o fez sofrer. Como as pessoas ao redor estavam nos olhando, eu levei os dois para o interior da nave. Assim que entramos em uma sala vazia, Elmeria começou a falar. Sua posição e tratamento dentro do coletivo eram tão ruins quanto eu imaginava. Pessoas como eu, mestiças, não podem usar magia comum. Por causa disso, eu não pude fazer trabalhos na vila que exigiam magia. O chefe do coletivo disse que você pode usar um tipo especial de magia, no entanto. Quando Lívia disse isso, Elmeria concordou e demonstrou. Eu não posso fazer muito, mas pelo menos tenho algumas características redentoras. Aparentemente feliz, ela tirou um pequeno vaso de flores de sua bolsa de viagem. Ela tinha isso lá dentro? Em seguida, ela pegou uma bolsinha, retirou uma semente e a plantou. Ao segurar sua mão, a semente brotou e cresceu em uma flor viva. Incrível! Quando eu disse isso, Lucian concordou. Dadas as coisas que ela pôde fazer, eu não consigo acreditar que coletivo élfico a colocaria em uma posição desfavorável. Em circunstâncias normais, essa habilidade seria considerada essencial e eles não a deixariam sair do coletivo. Parece que priorizaram a reação psicológica deles em vez dessa habilidade útil, não é mesmo? Lucian expressou sua incredulidade em relação aos elfos e também os criticou. Talvez por estar contente com os elogios, as bochechas de Elmeria ficaram vermelhas até as orelhas. Não é tão incrível assim. Tem seus limites. Além de eu ser uma mestiça, acho que o motivo do meu tratamento no coletivo também tem a ver com o fato de eu ter dado à luz o Kylo, um meio-elfo. Parecia que Lívia não estava ciente dos assuntos relacionados a meio-elfos. Por que isso é ruim? Elmeria respondeu de forma impassível, embora um pouco hesitante. As pessoas mestiças são odiadas, mas podem viver no coletivo com seu poder. No entanto, eu saí em uma jornada para conhecer o mundo exterior. Logo depois, fiquei presa na residência de um nobre por um tempo e sofri muito lá. Parecia que Lívia também tinha uma ideia do que poderia ter acontecido lá. Eu queria dizer algo gentil a ela, mas imediatamente segurei minha língua. Quando tive um filho, fui expulsa da residência do nobre. Quando voltei para o coletivo, disseram-me que se eu desse à luz um meio-elfo, o valor da criança como escravo diminuiria, e encontrei forte oposição ao nascimento. No entanto, minha barriga já estava grande, e eu queria ver meu filho nascer. Foi doloroso assistir Elmeria derramar lágrimas. Então é isso que está acontecendo. Lívia fez uma expressão de incredulidade, enquanto Lucian parecia convencido de algo. Elfos que correm o risco de engravidar certamente seriam vistos como servos exclusivos defeituosos. Não há como negar que isso diminui o valor deles.
No entanto, ninguém deveria saber disso se mantivesse em silêncio. Ilmeria balançou a cabeça. Embora meio-elfos pareçam iguais, há diferenças entre eles e os elfos. A velocidade de crescimento daquela criança é a mesma que a dos humanos. Então eles saberiam se alguém é meio-elfo ao olhar para sua taxa de crescimento. Isso me deixou curioso. Nesse caso, por que ele foi vendido como escravo? Quando fiz essa pergunta, Ilmeria cobriu o rosto e chorou. Havia um mercador de escravos que gostava do Kylo. O chefe da vila não pôde recusar o pedido dessa pessoa. Ouvindo os detalhes, Lucian reformulou de uma maneira que Lívia e eu pudéssemos entender facilmente. Então, o pedido daquela pessoa não pôde ser recusado. Esse mercador de escravos por acaso sabia sobre meio-elfos? Ilmeria assentiu com a cabeça. Sim. Essa pessoa sabia das circunstâncias dos elfos. No entanto, eles disseram que não revelariam o segredo, pois isso diminuiria o valor dele e causaria problemas. Disseram que se mantivessem em silêncio, ninguém notaria. Além disso, muitas coisas estavam acontecendo na época, e parecia que não conseguiríamos passar pelo inverno, então o Kylo se vendeu sem dizer nada para mim, deixou o dinheiro e saiu de casa. Talvez ele estivesse cuidando de sua mãe à sua maneira. Quando tinha a idade dele, eu estava vagando despreocupado. Este mundo realmente é cruel. Acho que a razão pela qual aquele garoto é duro comigo é porque ele está irritado com muitas coisas. No entanto, ele é um bom garoto. Eu não recebo muito do meu salário, mas ele envia dinheiro para casa. Depois de ouvir isso, Lívia abaixou a cabeça e se sentiu envergonhada. Leon, eu não sabia de nada e mesmo assim disse coisas cruéis para o Kylo. Acho que não desgosto dessa parte da Lívia. Você não estava errada, então não há problema. Vou falar com ele. Planejando interferir de novo, como empregador da Ilmeria, alguma ação deve ser tomada, certo? Você é bom em arranjar desculpas para si mesmo, mestre, você está sendo barulhento. Porque eu sou o responsável por cuidar do Kylo. Afinal, não deveria ser trabalho da Mari. Embora eu não ache que ela seria capaz de resolver esse tipo de problema. Nada de bom acontecerá se eu não agir. Além disso, ela não seria boa com essas coisas de pai e filho. Preciso resolver esse problema em breve, caso contrário, não poderei zoar o Kylo. Me deparei com um beco sem saída em um corredor estreito dentro da nave. Quando encontrei o Kylo sentado ali, escondido, chamei por ele. Ei, moleque! O que você quer, cavaleiro sem valor? Esse moleque não é nada fofo. Estou aqui para falar sobre sua mãe. Com o movimento rápido de suas orelhas pontudas, Kylo ouviu em silêncio. Minha família reconstruiu recentemente sua casa. Ficou maior, então precisamos de mais trabalhadores. Faremos os arranjos adequados para que os empregados que vivem lá sejam acomodados adequadamente. E por que eu deveria acreditar em você? Parece que você se interessou pela aparência da minha mãe e agora está tentando conquistá-la. Você realmente acha que posso confiar na sua família? A aparência de Ilmeria certamente se destaca, então suponho que ele esteja preocupado com isso. Apesar de sua aparência jovem, ela tinha um peito grande de mãe. O fruto não cai longe da árvore. Meu pai, um barão, pode parecer um pouco bárbaro, mas ele tem um coração puro. Ele valoriza minha mãe e não se envolve em adultério. Provavelmente. Quando disse provavelmente, Kylo levantou o rosto e olhou para mim com um olhar ameaçador. Eu não posso confiar em você. Sou um homem de palavra. Além disso, tenho uma razão para manter aquela pessoa por perto. Uma carta na manga contra os elfos. Se eles fizerem algo contra mim, correrão o risco de ter seu segredo revelado. Vale a pena estar comigo. Não farei nada de ruim para uma pessoa tão valiosa e talentosa. Sinceramente, com base na minha credibilidade, há poucas pessoas que acreditariam em mim se eu revelasse o segredo dos elfos. Lucian também disse que ninguém acreditaria em mim e que provavelmente pensariam que é uma mentira. No entanto, só o fato de os elfos saberem que estou ciente de sua fraqueza é suficiente. Pessoalmente,
Estou emocionado por ter encontrado uma maneira de intimidar os orgulhosos elfos. Kain ficou em silêncio. Se quiser nos encontrar no futuro, venha me ver. Se for só você, posso permitir sua entrada em nosso território. No entanto, você não pode trazer a Marie. Eu odeio aquela garota. Além disso, se ela vier para a casa da minha família, provavelmente causará problemas. Kyle enxugou suas lágrimas com a manga. Aquela pessoa, minha mãe, é de bom coração e facilmente enganada. Entendi. Ela é tímida e tem baixa autoestima, mas não consigo odiá-la por ser tão gentil. Que péssima mãe. Parece que Kyle não odeia mesmo a Ilmeria. Kyle se levantou, endireitou-se e fez uma reverência silenciosa. Ele não tinha a sua atitude sarcástica habitual. Visconde, por favor, cuide bem da minha mãe. Parece que ele está preocupado com a sua mãe, Ilmeria, à sua maneira. Eu assenti com a cabeça e tranquilizei Kyle. Então fiz uma pergunta que queria saber. Essa informação foi estabelecida no jogo e também estava no banco de dados de informações de Lushon, mas Kyle havia trocado de mestres muitas vezes. Agora, há uma coisa que eu gostaria de perguntar. Ouvi dizer que anteriormente, você estava trocando de mestres rapidamente. Poderia ser que talvez não querendo mostrar suas lágrimas, Kyle respondeu enquanto escondia os olhos. Decidi procurar um mestre confiável. Mesmo que eu tenha encontrado uma mulher que cativou Sua Alteza, o príncipe herdeiro, tudo foi arruinado por sua causa. Ops. Quando pedi desculpas meio que de forma indiferente, Kyle me olhou com raiva, mas logo fez uma expressão de exasperação e suspirou. Você realmente é um cara desagradável, não é? E eu pensando que minha vida seria tranquila. Será que esse cara é bem calculista? Então, por que você não está abandonando a Mari? Estou cansado de procurar novos mestres. Além disso, agora que ela é a santa, haverá muitos benefícios em estar com ela. Aquela garota pode parecer mas é forte. Mas não é verdade que a supostamente forte Maria está atolada em dívidas agora? Não é como se Kyle não soubesse disso. Então será que ele se afeiçoou a Mari? Kyle me deu um conselho. Você deveria ter cuidado com a princesa do Principado. Parece que ela está tramando algo. Estrude? Ela não parece ter desistido de se vingar do reino, então eu suspeitava que ela estivesse planejando algo. Ouvi muitas coisas. Também falei com o chefe da vila e tenho uma intuição de que há algo perigoso sobre ela. Bem, conhecendo você, você vai dar um jeito. Você vai usar qualquer tática injusta que for necessária. O que isso significa? Exatamente o que parece. Será que Gertrude falou com Kyle enquanto estávamos nas ruínas? Era noite. Ao entrar no convés, carregava uma bolsa pesada contendo a parte afiada e negra da armadura. Será que realmente vamos fazer isso? O olho vermelho de Lushon brilhou sinistramente, o que era um pouco assustador. Claro! As preparações já estão completas. Esse impulso destrutivo está profundamente enraizado no meu programa. Falando em termos humanos, é um instinto. Tenho que me livrar disso dentro do próximo minuto, ou até mesmo no próximo segundo. É mesmo. Considerando tudo, é assustador ter uma IA falando sobre impulsos destrutivos. Parece ter sido preservado nas ruínas como objeto de pesquisa, mas não tem valor agora. Vamos logo, tirei a parte preta da bolsa para jogá-la fora e, quando a toquei com a mão, a parte pulsou. Nojento. Havia uma abertura na parte que revelou um olho gigante, fazendo-me soltar. O olho vivo parecia humano, mas era definitivamente maior do que um. Tentáculos retorcidos da parte se estenderam em minha direção. Tenha cuidado. Essa coisa ainda está viva. A parte emitiu um grito horrível. Lushon disparou um laser de seu olho para sinalizar aos robôs que atacassem a parte. Os tentáculos foram queimados e o olho da parte continuou a receber ataques. Os robôs se reuniram, pegaram a parte e a arremessaram para o céu e então a unidade principal de Lushon, que estava escondida, atacou a parte com um golpe direto. Tem certeza de que queimamos tudo sem deixar vestígios?
Lucian respondeu com uma voz robótica que parecia satisfeita. Claro! Aquela coisa é uma arma que não deve existir. Nenhum vestígio dos novos humanos tem valor neste mundo. De qualquer forma, é isso que eles chamam de sentir-se revigorado. Bem, parece que o humor de Lucian melhorou, o que é bom. No entanto, aquela parte era um vestígio dos novos humanos. Que revoltante! Depois de descartar a parte no convés vazio, voltamos para o interior da nave. Nesse momento, do outro lado do convés, Ertrude apareceu. Então você estava aqui. O que você está fazendo? Na verdade, o que aconteceu com a sua escolta? Ertrude não respondeu a minha pergunta. Eu queria falar com você sozinha. Eu já disse isso no coletivo, mas você poderia me vender o objeto que você encontrou. Para dizer a verdade, é um item valioso. Vou pagar uma quantia adequada por ele. Aquela coisa tinha valor? Aquela coisa era realmente valiosa. Não era apenas uma peça de sucata. Em primeiro lugar, como aquela coisa poderia ser útil? Você não conhece o valor dela. Então, venda-a para mim. Está tudo bem se você quiser oferecê-la ao reino. Vou negociar apenas com um funcionário do governo desta vez. Permanecer em silêncio pode não ser a melhor opção. Lucian disse algo como, oh meu Deus, agindo como se não tivesse nada a ver com isso. Você vai apenas agir como se não estivesse envolvido nisso. Desculpe. Eu a deixei cair. Quando disse isso, a boca de Ertrude ficou aberta por alguns segundos. Você é um idiota. Ela estava furiosa. Não, veja bem, eu tive uma sensação ruim com aquilo. Isso não é o problema. Idiota. Idiota. Completo idiota. Não posso acreditar. Você deixou cair um tesouro importante. Baixe o navio e recupere-o imediatamente. Não, Ertrude tremia quando Lucian imediatamente recusou. Isso será relatado à administração superior do reino. Oh, e o que isso significa? O tesouro foi encontrado pelo mestre e é sua propriedade. Você apenas sobrecarregará a administração superior reclamando com eles. Não sobrou nada dele, então não posso recuperá-lo de qualquer maneira. Se você não consegue lidar com um tesouro tão valioso com cuidado, não tem qualificações para ser um aventureiro. O que você aprendeu na academia? Desculpe. A academia é apenas um lugar para encontrar casamento. Pena, Lucian foi bastante frio com Ertrude. Ertrude virou-se, fazendo seu cabelo balançar, e voltou para o interior do navio. Aguarde este momento em sua memória. Vê-la deixar essa despedida me deixou com um pensamento. Que pessoa interessante. Eu pensei que ela fosse apenas uma beleza calma, mas surpreendentemente, ela tem uma infinidade de emoções. Você está interessado nela. Ela difere muito de suas preferências, mestre. As estatísticas em seu peito são muito baixas. Você acha que eu sou alguém que julga as pessoas apenas pelo peito delas? Eu acho. A resposta imediata de Lucian me irritou. Ao retornar à academia, eu me apressei para me preparar para o Palácio Real. Lucian me observava enquanto eu trocava de roupa. O relatório assim que você voltar. Que difícil. Eu me pergunto por que tenho que fazer tudo isso ainda sendo um estudante. Quando reclamei, Lucian respondeu. E o que aconteceu em ser um adulto por dentro? Meu coração é sempre o de uma criança que nunca esquece como se divertir. Como tive que ir imediatamente para o Palácio Real, não tive tempo para descansar. Você se chamou de adulto antes, não foi? Eu disse isso? Disse sim. Eu não esqueci. Você é realmente insistente. Ouça, esquecer o que for inconveniente também é o caminho de um adulto. Isso se chama escapismo. Sugiro que você melhore a si mesmo. Eu recuso. Vamos, estamos indo. Está bem. Lucian e eu saímos do quarto. Eu estava em um corredor do Palácio Real. Estava morto de cansaço depois de ter que relatar os assuntos mais recentes. Já estava escuro lá fora. Já é noite. Esta visita teve mais a ver com o chá das mulheres do que com o relatório.
O que me esperava lá era um chá das mulheres com ex-alunas da academia. As filhas de nobres influentes e de nobres que recentemente ganharam poder estavam lá. A festa de chá durou várias horas, apesar do relatório ter sido feito em cerca de 10 minutos. Não gostei nem um pouco. Parece que foi assim mesmo, as filhas de famílias de barões acondes estavam presentes na festa de chá. No entanto, todas tinham servos exclusivos com elas. Elas continuavam falando sobre dinheiro, me perguntando que tipo de receita eu ganharia no futuro. Foi como ser questionado sobre minha renda anual em um encontro social, suponho. Me deu dor de cabeça. Caminhando ao longo do corredor quase vazio do Palácio Real, eu acabei encontrando a rainha, Mylene, que estava usando um vestido diferente do último encontro que tivemos. Seus cabelos loiros platinados pareciam brilhar. Seus olhos gentis me acalmaram e seu sorriso me fez sentir também alegre. Oh, parece que o Visconde está cansado. A acompanhante atrás dela estava com uma expressão em branco. Me preparei e arrumei minha vestimenta. Peço desculpas pela aparência. Quanto ao que a rainha Visconde, você pode me dedicar um pouco do seu tempo. Me senti feliz por dentro quando Mylene me chamou. Será um prazer. Lucian murmurou algo enquanto me observava acompanhar a sorridente Mylene. Que pessoa fácil de ler. Lucian se escondeu quando Mylene chegou. Eu estava dentro de uma sala no Palácio Real. Estava sentado em frente a Mylene, tomando um chá preto que foi trazido até aqui. É melhor do que o chá que tenho. Não são apenas as folhas de chá, mas também a técnica que está envolvida. Enquanto sentia uma leve sensação de derrota, ouvi o que Mylene tinha a dizer. Lucian ficou em silêncio e se escondeu ao meu lado. Você tem se dado bem com Sua Alteza Ertrude? Fiquei um pouco assustada ao saber que ela foi levada para uma aventura. Ela foi forçada a vir. Parece que deram permissão, no entanto. A expressão de Mylene ficou sombria. Parecia que ela não queria permitir. Há pessoas no Palácio Real que têm opiniões divergentes sobre isso. Quanto a mim, não acho que esse assunto se enquadre em estudar no exterior. Parece que, apesar das objeções de Mylene, alguém deu permissão. Suponho que qualquer um ficaria preocupado se a princesa de um país que declarou guerra estivesse na mesma academia em que seu filho está estudando. Precisamos ficar de olho na segurança de Ertrude, então, se possível, eu preferiria que ela ficasse quieta. Concordo com essa opinião. Se uma pessoa louca aparecer e Ertrude se machucar, será um problema internacional. Quando ela está na academia, ela é acompanhada por cavaleiras despachadas do Palácio Real e estudantes que receberam instruções detalhadas. Mesmo assim, ainda há alguma preocupação. Também conversei com Sua Alteza. Ela não disse explicitamente, mas ela guarda bastante rancor contra o reino. Não vi com meus próprios olhos, mas ouvi falar sobre as ações do reino. Ouvir sobre elas me fez franzir a testa. No entanto, não posso responder a Mylene dizendo levianamente o reino é mesmo cruel, não é? Mantive minha boca fechada sobre essa questão delicada. É covarde. Sim, com certeza é. Sou um covarde. Enquanto continuava em silêncio, Mylene continuou. Visconde, não, Leon. Não acho que o Principado vá desistir. Parece que sim. Não é tão fácil apagar uma montanha de ressentimentos. Até mesmo a questão dos guarda-costas está causando problemas. Você ouviu falar da família Visconde Lafluan? Quando neguei com a cabeça, Mylene colocou uma mão sobre a bochecha e, com uma expressão preocupada, me contou o que aconteceu. Julienne estava trabalhando sem parar para resolver a dívida da santa, mas a família Visconde Lafluan aumentou ainda mais. Pensei em revogar a família, mas como era de se esperar, houve muita oposição em destruir a casa da santa. Marie realmente está amaldiçoada, não está? Me pergunto se Marie vai desmaiar ao ouvir que sua dívida aumentou mesmo quando deveria ter sido resolvida. Embora, eu até gostaria de rir se a visse em desespero. Seria bom se o Palácio Real e o Templo pudessem ajudar a pagar a dívida em nome dela. No entanto, há muitas coisas a serem orçadas para o próximo ano.
Depois de ouvir sobre isso, para pagar a dívida de Marie, bem, seria necessário um grande corte nos fundos flexíveis, ou seja, um grande corte no orçamento. A dívida é tão grande assim. Só de ouvir sobre isso, o chá fica saboroso. Que bolos de chá finos são esses? Parece que vou dormir bem esta noite. Agora, quanto ao assunto principal. O oficial comandante dos guarda-costas da Santa é você, certo? Agora se tornou uma questão de onde está a responsabilidade. Até mesmo considerando o momento de sua nomeação e outras questões, o Palácio Real e o Templo estarão pedindo por alguém para ser punido. Isso não parece bom. Que tipo de responsabilidades eu tenho? E, espere um minuto. Meu trabalho é ser o guarda-costas dela, então não entendo por que estou envolvido na dívida dela também. Eu sei disso. Mesmo assim, este é um mundo onde as pessoas vão procurar alguém para culpar. Este mundo é igual ao meu mundo anterior. A sociedade está podre. Também há pessoas que têm inveja do seu repentino sucesso. Quanto a mim, não suporto ver os cavaleiros, que apoiaram a promoção, sendo acusados. Vou precisar consertar as coisas o máximo possível. Muito obrigado, mas... Espera. Apoiaram. Sim. Durante a supressão dos Piratas do Céu, Brad e Greg me visitaram e falaram sobre suas conquistas. Também houve aquela questão do Principado, então eu dei meu apoio. Mylene me deu um sorriso deslumbrante. Não, espera, algo não está certo aqui. Eu não queria ser promovido. Então, em vez de me promoverem, em vez de ser promovido, Mylene, que inclinou a cabeça para o lado, parecia sublime. Ela é tão encantadora apesar de sua idade. Talvez eu seja mais velho por dentro, mas estou me sentindo meio nervoso de repente. Será que é certo magoar essa pessoa dizendo que eu não queria ser promovido? Talvez ela se arrependa de me promover. Não posso deixá-la triste. Abri a boca para mudar rapidamente de assunto. Eu quero você. Espera. Não podemos. Quero dizer, a diferença de idade entre você e eu é como a de um pai e uma filha. Temos menos de 20 anos de diferença, não podemos. Quero dizer, ela é mais esplêndida do que as meninas da academia. Ela é perfeita. Segurei a mão de Mylene. Mesmo assim, eu arrem. Em seguida, ouvi uma tosse forçada. Não sei quem foi, mas foi uma das acompanhantes de Mylene. Ops. Eu me empolguei e fiz uma investida nela novamente. Esqueci que isso era o Palácio Real. Mylene corou. Que reação adorável. Dá vontade de provocá-la mais. De novo com as provocações. Isso é um mau hábito seu, Leon. Se ao menos ela não fosse a rainha, eu realmente iria atrás dela então. Mudando de assunto, Mylene falou sobre Ertrude novamente. Aliás, há algo curioso sobre Sua Alteza Ertrude. Recebendo a notícia de que Leon havia ido para o Palácio Real, 3 serviçais exclusivos de sub-raça se reuniram no dormitório estudantil. Um deles era Meuli, o serviçal exclusivo da irmã mais velha de Leon, Jenna. O homem alto, musculoso, com orelhas de gato ficou em frente ao quarto de Leon junto com seus companheiros. Aquele cara Kylo nos traiu. Ele não vai nos ajudar. Os outros 2 acalmaram Meuli. Ele é o servo da Santa. Não pode se dar ao luxo de agir de forma imprudente. Os elfos em geral são pessoas estranhas, não é por isso que ele recusou. Mais importante ainda, é bom que tenhamos conseguido a chave. Você quer dizer isso? Meuli, tendo obtido uma chave para o quarto de Leon, fez um sorriso de escárnio. Quando aquela mulher entrou e saiu deste quarto, eu peguei a chave e, bem, você sabe. Aquela mulher tola é fácil de lidar demais. Aquelas não eram palavras para serem ditas em relação ao mestre de um servo, mas a escravidão é uma relação definida puramente por contrato. Escravos não têm intenção de trabalhar sinceramente. Abrindo a porta, eles entraram no quarto de Leon, tendo cuidado com os arredores. Um deles ficou do lado de fora do quarto como guarda, enquanto Meuli e o outro servo levavam um pacote para dentro do quarto.
O que eles planejam fazer com isso? Como se eu soubesse. Nós colocamos isso no quarto do cara e recebemos dinheiro. Fim da história. Os servos exclusivos odiavam Leon. Uma das razões era que ele derrotou os servos exclusivos que tentaram se aproximar de Milane durante o festival da escola. Havia uma razão legítima também, mas, mesmo assim, do ponto de vista dos servos exclusivos, Leon era um garoto antipático. Sua ação atual era uma forma de vingança. Depois que os três terminaram seu trabalho, eles deixaram o quarto. Era estranho que houvesse servos exclusivos nos dormitórios dos meninos, mas nenhum garoto se atrevia a questioná-los. No dia seguinte após a escola, eu tinha uma cerimônia do chá para hospedar. Os rapazes tinham que periodicamente fazer cerimônias do chá, senão as meninas espalhariam rumores ruins sobre eles. Bem, não é como se minha reputação importasse nesse ponto. Além disso, cerimônias do chá, ou melhor, chá, é um hobby que eu comecei a gostar depois de chegar a este mundo. Um hobby tão intelectual realmente combina comigo. No entanto, as convidadas de hoje eram bastante únicas. Havia a filha de um conde, Deirdre Roseblade, que tinha cabelos loiros em cachos. Ela usava batom vermelho, tinha uma aparência determinada, e uma personalidade divertida. Você é bastante despreocupado. Enquanto estava na frente de uma Deirdre aparentemente insatisfeita, eu bebia o chá que tinha feito. Hoje está perfeito. Enquanto eu estava satisfeito, havia outra garota lá que parecia um pouco irritada. Clarice Fieratley, a ex-noiva de Gilk, falou comigo sobre assuntos da corte real. Leon, você está em uma posição muito perigosa. Você sabe disso. A casa do Duque Redgrave está enfraquecendo e perdeu sua influência no Palácio Real. O emergente Marquês Frampton está advogando por ações rigorosas contra você. Como sou o oficial comandante dos guarda-costas de Marine, parece que ele também é o responsável por querer que eu seja responsável por sua dívida. Não consigo deixar de rir de como ele é autoritário. A dívida não é minha responsabilidade. É responsabilidade de Marie, ou melhor, de sua família. Deirdre cruzou as pernas e apoiou os cotovelos na mesa. Insensato. Ele não se importa com o motivo. Ele quer te caçar. Além disso, ele quer roubar seu dirigível. São apenas um grupo de pessoas tentando arranjar uma desculpa. Que assustador. Parece que os nobres têm bastante tempo livre e estão tentando encontrar falhas em mim. Eu entendo o desejo desesperado dele de tirar Lucian de mim, mas ele não é a pessoa mais correta para conspirar com outros para alcançar esse objetivo. Parece que o Marquês Frampton é bastante íntimo de Sua Alteza Ertrude. A razão pela qual o Principado está sendo tão leniente agora é por causa da facção do Marquês Frampton tomando o controle do poder. Deirdre, talvez procurando qual seria a minha resposta, tinha uma expressão séria. Ela é uma autêntica filha de nobre, então sua informação sobre a corte real deve ser precisa. Além disso, Clarice, sendo uma nobre da corte real, deve ter ainda mais conhecimento sobre o assunto. Atualmente, o Marquês Frampton está avançando com força, um pouco forçadamente até. Leon, você precisa ter cuidado. Parece que isso se tornou um assunto problemático, mas eu realmente não quero me envolver com o Palácio Real. Esse sentimento não mudou, mesmo agora. Nesse caso, apenas me rebaixe logo. Deirdre sorriu. Você é realmente um tolo. Você acha que essas pessoas vão ser tão indulgentes? Sem que você perceba, eles vão tirar o tapete de debaixo de você a qualquer momento. A voz de Deirdre foi interrompida por um som de passos apressados. Um grande número de cavaleiros e soldados entrou na sala, apontando suas armas para mim. Você é Leon Fourbaltfault? Terá que vir conosco. Clarice levantou-se. Bastante impolite, não é? Ele é oficialmente um visconde de quarta classe inferior. O cavaleiro levantou o canto da boca e riu da destemida Clarice. Classe não tem significado para um traidor. Agora então, venha logo, moleque. Os cavaleiros me seguraram pelos dois lados e me arrastaram para fora da sala. Um traidor? Ele é um herói.
Deirdre exclamou assim. Herói. Você não pode chamá-lo de herói quando ele vem fazendo negócios secretos com o Principado. Agora então, com licença. O cavaleiro tinha um olhar severo. Negociações secretas com a Principality? Bem, agora, do que se trata tudo isso? Os dormitórios das meninas. Angie, ao entrar no quarto de Ertrude, estava respirando um pouco apressadamente, pois estava com pressa. Ertrude, que olhava calmamente para Angie, sentou-se em uma cadeira, cruzando as pernas e colocando uma mão no joelho. Era como se ela estivesse esperando por Angie. Você está com bastante pressa. Vou perdoar sua rudeza apenas desta vez. O que você está planejando? Ertrude sorriu. Do que você está falando? Fale claramente. Agora está fingindo ignorância. Rumores se espalharam sobre Leon supostamente trabalhar com a Principality. Angelica, não é bom suspeitar das pessoas sem provas. Em resposta à afirmação de Ertrude sobre a falta de provas, Angie ajustou sua respiração e falou. Parece que você é muito próxima do Marquês Frampton. Qual é o motivo para ir tão longe para derrubar Leon? Ertrude falou com um tom de pena para Angie. Você veio até mim por essa razão. É como os rumores dizem, você é bem histérica. Muito disso e você não será mais do que uma simples tola. Angie aproximou o seu rosto de Ertrude, que estava rindo. No que você está pensando? Você realmente quer ir para a guerra? O que vocês podem fazer quando já perderam para o Leon? Ertrude sorridente começou a falar sobre as falhas de Leon. Você tem uma avaliação muito alta do senhor. Herói, não é? Eu também dei uma olhada no Visconde, apenas por um curto período de tempo. Pelas aparências, ele é uma pessoa comum. Talvez ele tenha algum potencial, mas como cavaleiro, é abaixo da média. Ao ver as sobrancelhas de Angie se moverem expressando um desconforto, Ertrude riu ainda mais. Estou certa, não estou. Cavaleiros bondosos são apenas uma fantasia. Um cavaleiro que não pôde matar na guerra é inútil. Muito diferente de Bandel. Ertrude estava observando de perto Leon. Ele é um cavaleiro que tropeçou em um item perdido. Aquele familiar que ele tem está relacionado com esse item perdido, certo? É um desperdício de potencial ter apenas ele seguindo suas ordens. Angie se conteve de falar sobre o que Leon poderia fazer se estivesse sendo sério. Não importa o quão bom ele possa ser, ele ainda é imaturo como cavaleiro. Este é um mundo onde a guerra é comum. Neste mundo, um cavaleiro que não pôde matar não é qualificado como adulto. Você nos odeia tanto assim? O sorriso de Ertrude desapareceu. O que você sabe? Você conhece a tristeza dos cidadãos cujos filhos, pais e famílias foram mortos. Não pense que vamos te perdoar por nos atacar de forma tão unilateral. Como você é ingênuo. Parece que é você quem não sabe de nada. O Palácio Real fez bem em te enviar para estudar no exterior. O que você precisa é Angie foi interrompida por um grupo de cavaleiras que entraram na sala. Parem. Angelica, você vai conosco. O quê? As cavaleiras cercaram Angie. O que todas vocês estão fazendo? As cavaleiras sorriram e responderam à pergunta dela. Que falta de educação. Agredindo Sua Alteza Ertrude. Parece que a filha do Duque é mal educada. Bem, vamos indo então. Angie entendeu tudo. As cavaleiras, que originalmente se pensava serem escoltas de Ertrude para supervisioná-la, já estavam trabalhando com o inimigo. Com uma expressão de nojo, as cavaleiras a contiveram. O olhar de Angie foi da cavaleiras para Ertrude enquanto a questionava. Vocês estão mesmo falando sério? Ertrude levantou-se e sussurrou no ouvido de Angie. Desta vez, o reino de Olfalt será manchado com sangue. E então, esta terra os olhos de Angie se arregalaram ao ouvir as últimas palavras. Vai afundar. Tente nos impedir, se acha que pode, Angelica. Ao ver o meu quarto devastado dentro do dormitório dos meninos, fiz uma cara como se tivesse mordido um inseto. Havia uma carta lá indicando que eu estava conectado a Principado.
Havia uma grande coleção de cartas que nunca tinha visto antes no meu quarto. Estou impressionado com o quanto eles foram longe. Um cavaleiro ficou diante de mim e desdobrou uma carta. Você não pode se safar dessa. Imaginar que o herói estava realmente conspirando com a nação inimiga pelas costas. Mudei meu olhar para o cavaleiro sem vergonha. Você é bastante dedicado a eles, não é? Ri com desprezo do cavaleiro, que aproximou seu rosto do meu. Você é bastante minucioso em me derrubar. Em seguida, com um sorriso, o cavaleiro me acertou no rosto. Ao cair, os subordinados do cavaleiro se reuniram ao redor. Observe, traidor. Depois de ter sido golpeado mesmo sem oferecer resistência e estar caído no chão, Lucian olhou para mim. Fiz um gesto indicando que estava bem e então me deixei ser restrito. Embora eu tivesse uma premonição ruim antes, este realmente é o pior resultado possível. Como é se levantar apenas para ter seu status logo retirado? Achei suspeito. É impossível para um moleque como você se tornar visconde. Parece que você estava envolvido em algumas ações malignas nos bastidores. Esteja preparado para uma investigação minuciosa. Enquanto eu estava amarrado, estudantes se reuniram do lado de fora do meu quarto. Entre eles, vi a figura de Meuli, um servo exclusivo. Ele me olhou e deu um sorriso sugestivo. Seu pequeno bastardo. O sorriso de Meuli aumentou em resposta às minhas palavras. Fui chutado por trás e caí no chão. Em seguida, fui forçado a levantar, puxado pelo cabelo, e enquanto eu caminhava, também vi estudantes e seus servos exclusivos do lado de fora. Bem feito. Eu já suspeitava desde o início. Eu desconfiava dele o tempo todo. Enquanto eu seguia pelo caminho que os estudantes criaram, eles falavam suas opiniões e jogavam lixo em mim. Realmente, eles estão mudando completamente de atitude novamente. Embora não haja motivo para eles irem tão longe. Os estudantes da academia fizeram uma mudança completa de 180 graus, ou melhor, uma volta completa de 360 graus de volta ao início. Estranhamente, isso parece mais apropriado. O cavaleiro que me chutou por trás falou. Visconde Leon Foubaltifalt não, você é apenas Leon agora. Prepare-se, criminoso. Eles listaram uma variedade de acusações, mas todas eram falsas. Fui restrito e estava prestes a ser jogado na prisão. Não era assim que eu esperava ser rebaixado. Lixo voava ao meu redor enquanto eu fazia uma piada, e para piorar, eu estava sendo chutado também. Abrindo caminho pela multidão de pessoas, Lívia apareceu. Leon. Fiz um pequeno aceno para Lívia, que chamou o meu nome, e depois caminhei enquanto o lixo era jogado em mim. Entre a multidão, Clarice, Deidre, Daniel e Raymond olhavam para mim com preocupação. Meu Deus, este mundo de jogo de Otome realmente é o pior lugar para se viver.